Olá, pessoal. Mais um vídeo. Dessa vez, eu vou começar a apresentar os tiristores. Tiristores é uma classe de dispositivos semicondutores parecido com transistor, etc., né? O MOSFET. Só que eles têm uma propriedade que eles só trabalham conduzindo ou cortado. Trabalham como se fosse uma chave, né? Então, o mais famoso de todos os tiristores é o SCR, que é o retificador controlado de silício. Em inglês, claro. Ele tem a aparência, na maioria das vezes, idêntica a um transistor, os mais conhecidos. Essa aparência aqui, um terminal para dissipador de calor, que está conectado também ao terminal central, da mesma forma que os transistores, e ele tem esses três terminais, e um SCR muito famoso, que é o TIC 106D, muito famoso. Já vou dar as características dele. A aparência de um SCR é a mesma de um transistor, essa daqui. Então, esse aqui é o invólucro TO 220. Existem SCRs também com encapsulamento igual a um transistor pequeno, de pequena potência, dessa forma aqui assim, que também é um clássico, como o BC549, né? Que é um transistor, né? Então, existe um SCR também nesse formato para pequenas potências, também para chaveamento. E essa história de chaveamento consiste no seguinte: ele tem um terminal de anodo aqui no meio, que também está ligado aqui, o terminal de anodo, tem um terminal de catodo, é um diodo, né? Então é um retificador, mas ele é controlado. Ele só entra em retificação, fazendo a função de retificador, quando recebe um pulso de corrente no gate dele. E o gate dele é o terminal de controle. Então ele tem catodo, o anodo e o gate, a porta, traduzindo para português, o G. Né? E o aspecto no circuito elétrico, a simbologia dele, é a de um diodo que tem um terminal de controle. Então, aqui é o anodo, aqui o catodo e aqui o gate. E o princípio de funcionamento é que ele controla aqui uma corrente passando de anodo para catodo, como qualquer diodo, desde que entre gate e catodo seja aplicada uma corrente. Então, aqui representada pela IG, e aqui a corrente de anodo para catodo, mas é chamada corrente de anodo, e é controlada pela corrente gate da seguinte forma: se você não aplicar corrente no gate, ele não conduz. Quando você dá um pulso de corrente no gate, ele entra em condução, como qualquer diodo, somente nesse sentido. Mas ele tem características mais relevantes também. Se você for nos manuais, você vai encontrar algo desse tipo aqui, ó. Ele tem uma curva própria dele, que tem essa aparência aqui, né? Aqui a tensão entre anodo e catodo, o VAK, e aqui a corrente de anodo. Né? Para a polarização inversa, ele não conduz,
até a tensão máxima de polarização reversa dele. Quando, então, como qualquer diodo, ele entra em condução e dispara a corrente se não tiver uma carga no meio do caminho que limite a corrente, ele entra em condução e pode danificar, né? Então, aqui, para o outro lado, ele tem essa característica aqui. Ele não conduz até 600 volts, nesse caso aqui, do TIC 106D, e quando atinge essa tensão máxima, ele entra em condução e a curva dele passa para essa nova curva aqui, sendo que essa tensão mínima aqui é de aproximadamente 2 volts. Essa tensão daqui é de 600 volts para o TIC 106D. O TIC 106D. E a classificação é a seguinte: a terminação, o sufixo A, B, C, D, E e F, eles são para 100 volts, 200 volts, 400 volts, 600 volts, como esse aqui, 800 volts e 1000 volts. Não aplicando corrente no gate, sem aplicar corrente no gate, dessa forma aqui, então, aqui no terminal de gate, se a corrente IG for 0 mA, ele só conduz se a tensão atingir a tensão máxima da classe dele. Então, o TIC 106 aqui, por exemplo, se você aplicar uma tensão positiva de anodo para cátodo inferior a 600 volts, ele não conduz. Se você ultrapassar 600 volts, ele entra em condução e conduz até, inclusive, 2 volts de anodo para cátodo. Isso com corrente de gate igual a 0. Mas, se você aplicar uma corrente, no TIC 106 especificamente, uma corrente de 1 mA, ele entra em condução com 2 volts. Então, essa curva aqui é para corrente de gate igual a 0 mA. Essa curva daqui é para corrente de gate de 1 mA. E existe uma sucessão de curvas intermediárias aqui para correntes intermediárias, de 0 a 1 mA. Esse daqui é um dos SCRs mais sensíveis, disparar o gate com apenas 1 mA. O clássico é que alguns SCRs disparam com 10, 20, 30 mA, até 50 mA, né? Mas esse daqui é um dos mais sensíveis, ficou muito famoso a partir da década de 70 por causa disso, né? Foi muito utilizado em controle de potência de lâmpadas, ventiladores, e depois surgiu o TRIAC, que eu já vou apresentar também, para tensão alternada. Então, ele, como é um retificador, ele só conduz numa direção. Então, para tensão alternada, tem que se usar 2 para fazer a retificação de cada semiciclo, a condução de cada semiciclo, ou até mesmo em ponte, fazendo uma ponte retificadora com 4 SCR, né? Mas essa é a forma de disparo de um SCR TIC 106. Um outro tiristor, que é o TRIAC. O TRIAC, a sigla dele não é acrônimo para nenhum significado, apenas ficou
uma marca, um título para ele, né? Por ele ter 3 terminais e trabalhar para tensão alternada, né? Então, ele tem a mesma aparência de um transistor TO-220, um invólucro TO-220. O mais famoso deles, que é o TIC 226D, TIC da Texas 226 Delta, e com 3 terminais, parecido com o SCR. O primeiro terminal é o gate. Como ele é feito para trabalhar em tensão alternada, ele é simétrico. Então, a simbologia dele é essa aqui, um diodo virado em oposição um ao outro e um terminal de gate. E o que distingue os 2 terminais é exatamente o gate dele, a porta dele, porque o disparo dele é feito em relação ao anodo 1. Anodo 1, que é esse terminal que no símbolo fica virado para o mesmo lado do terminal do gate. Então, a corrente de gate aplicada no SR, aplicada entre gate e catodo, no TRIAC é aplicada de gate para anodo 1. E o outro terminal é o anodo 2. Então, veja que ele não, na nomenclatura dele, não aparece anodo e catodo, né? Já que ele é feito para trabalhar em tensão alternada, trocando de polaridade, conduzindo nos 2 sentidos, né? Quando você aplica a corrente do gate. Se não aplicar a corrente do gate, ocorre algo parecido com o SCR nos 2 sentidos. Então, a curva própria do TRIAC, particularmente do TIC 226T, que segue a mesma classificação dos sufixos A, B, C, D, E e F, de 100 a 1000 volts. Então, o TIC 226, ele tem o disparo dele para a corrente de gate igual a 0 em 600 volts. Isso para o TIC 226D. Se a corrente de gate for 0 mA. Se a corrente de gate dele atingir 40 mA, IG igual a 40 mA, ele dispara com 2 volts aproximadamente. Como ele é feito para tensão alternada, ele tem uma curva quase simétrica, que também seria disparada em menos 600 volts, também para uma corrente de gate igual a 0. E também para uma corrente de gate de 40 mA, ele teria uma curva aqui próxima a menos 2 volts, né, de tensão de anodo 2 para anodo 1. Observa que aqui não é de anodo para catodo, ele não tem anodo e catodo na simbologia dele, na nomenclatura. Internamente, sim. E aqui a corrente de anodo, simplificadamente, como tem anodo 1 e anodo 2, os fabricantes usam simplificadamente que a corrente dele é a corrente de anodo, que é a corrente que flui tanto num sentido aqui como no outro, né? Tanto de anodo 2 para anodo 1, como de anodo 1 para anodo 2. E a corrente de gate também tem um fato curioso. Pode ser disparado tanto positivo no anodo como negativo no anodo, tanto com correntes positivas no gate como com correntes negativas no gate. Então, ele passa a ter 4 modos de disparo, né? Eu vou representar aqui e vou comparar, então, os modos de disparo do TIC 106 e do TIC 226. Mas antes de comparar, eu vou apresentar um terceiro tiristor,
que depois, em outra aula, eu vou mostrar a aplicação de cada um deles. Nessa aula, nesse momento, eu só vou apresentar os 3 tilistores mais conhecidos e numa aula separada só para tratar da aplicação de cada um deles. Então, o terceiro é o DIAC, né, que 2 terminais, também para tensão alternada, algo parecido com o TRIAC, 3 terminais trabalhando em corrente alternada, o DIAC 2 terminais trabalhando em corrente alternada também, né? Então ele tem essa aparência aqui, ele lembra muito um diodo, um N4007, só que no diodo, um N4007, aqui, num diodo, um N4007, ele tem a faixa pintada marcando o terminal do cátodo dele, né? E no DIAC não tem, porque o DIAC é bilateral, ele trabalha tanto com um sentido como o outro. Ele tem anodos, nem anodo 1 e anodo 2, porque ele não tem o gate para disparo. Então ele tem os anodos nos 2 sentidos, né? Anodos e cátodos. E a simbologia dele é essa daqui. Lembra o TRIAC, como se fosse o TRIAC, só que não tem o terminal do gate, não tem controle. Então, aqui, o mais famoso de todos é o D3202, da década de 70 também, muito conhecido para fabricação de controle de potência de ventiladores de teto, controle de velocidade de ventilador de teto, controlador de brilho de lâmpada incandescente, né? Ele normalmente não serve para lâmpadas fluorescentes eletrônicas, né? E nem para lâmpadas de LED, ou pelo menos para a maioria das lâmpadas de LED. Algumas especiais até podem ser controladas parcialmente, né, por um TRIAC, né? Mas a maioria não. A maioria tem que ter o controle próprio adequado para ela, né? O D3202, com essa aparência, sem identificação, quem é anodo e quem é cátodo, ele tem apenas, na nomenclatura, anodos, óbvio que tem cátodos internamente, né? E a simbologia é essa aqui, e o disparo dele, aqui a tensão de anodo para anodo, de anodo para anodo, aqui a corrente de anodo, e ele tem um disparo para esse daqui em 32 volts. 30 volts na sua designação, mais 30 volts e disparo no outro sentido em menos 30 volts, né? A corrente de anodo da ordem de miliampere, depende de quem é a carga dele, de quem é que está no circuito de consumo dele, né? Então, mas a curva é essa daqui, para ele. Ele dispara tanto para um lado como para o outro, com a mesma tensão, e é isso que torna ele importante. Os triaques, eles não têm uma simetria perfeita para semiciclos positivos e negativos, né? E existe um disparo mais fácil até no semiciclo negativo. E o SCR, perdão, o DIAC, ele, quando é usado, ele é usado em conjunto com o TRIAC, é a principal aplicação dele, é usado no disparo do gate de um TRIAC, justamente para tornar o TRIAC simétrico, perfeitamente simétrico. Mas isso nós vamos ver lá no controle de potência. Então, aqui eu vou fechar essa parte aqui dos tilistores, sendo que existe um terceiro dispositivo que não é considerado um tilistor, já que ele não é capaz de fazer exatamente esse trabalho,
que é o UJT, o transistor de unijunção. Mas então eu vou colocar aqui em sequência a comparação entre o SCR, então aqui um diodo, um retificador controlado de silício, né, com essa aparência, sim, para o invólucro TO220, o TIC 106, o TIC 106D, né? TIC 106D, que é o gate, anodo e catodo, sendo que aqui também é o anodo, né? Esse terminal aqui, que é o terminal para ligar no anodo, ligado no anodo, internamente ligado no anodo, e serve para ser parafusado no dissipador de calor. Dependendo da carga, ele aquece bastante. Então, aqui está a sua curva característica própria dele, que é aqui o VAK, o IA e o disparo dele, dependendo da corrente de gate. O DIAC, que é usado como auxiliar do TRIAC, que tem essa simbologia, um diodo virado para cada lado, que tem essa aparência, e que tem essa curva daqui. Mais 30 volts, menos 30 volts, para o D3202. Em terceiro, o TRIAC, mesma simbologia do DIAC, mas com o terceiro terminal, que é o gate, o anodo 1, no mesmo lado do símbolo aqui, no mesmo lado do gate, o disparo é feito entre gate e anodo, e entre anodo e gate, enquanto que do SCR é somente aqui, a corrente de gate, né? Aqui é a corrente de gate. E aqui o anodo 2. Anodo 2, anodo 1, aqui anodo e catodo, o dispositivo TIC 226 delta, ele tem a mesma aparência quando é o TIC 226, ele tem o invólucro dos transistores, igual ao transistores de TO 220. Então, é um TO, invólucro TO 220. Esse aqui também, um TO 220. Esse terminal aqui é o anodo 2 também, junto com esse daqui. Esse daqui, o anodo 1. E aqui o gate, né? O gate para disparo, a porta para disparo do TIC 226 delta, que é para 600 volts. Então, aqui a curva característica e de anodo, disparo em 600 volts para uma corrente de gate IG igual a 0 mA. Aqui é mais 600 volts. No sentido oposto, menos 600 volts. Quando ele dispara, ele deixa uma diferença de potencial de aproximadamente 2 volts sobre os terminais dele. O
o DIAC também, o SCR também, 2 volts. Esse caso aqui, o TIC 106D, dispara em mais 600 volts, se não aplicar corrente de gate. Então, para IG igual a 0, e dispara em 2 volts apenas para IG igual a 1 mA. Característica muito importante do TIC 106D. Aqui, a corrente de disparo em 2 volts, IG igual a 40 mA. Aproximadamente, tem uma variação do semiciclo positivo para o negativo, geralmente no negativo com 35 mA ele já dispara, e com 40 mA para disparar no semiciclo positivo. Isso medido em bancada, né? Isso eu tive a oportunidade de medir em bancada, eu devo mostrar num vídeo especificamente isso para vocês, o disparo feito por uma tensão contínua, aplicada no gate, mostrando a tensão alternada no triac, né? Então, é um experimento bastante interessante. Então, essa aqui é a comparação entre os três. Deixar a imagem estabilizar. E eu vou apresentar um quarto, que não é normalmente classificado como tiristor, mas vale a pena saber que ele existe, que é o UJT, o transistor de unijunção, ou junção única. Ele tem esse símbolo aqui, ele lembra um transistor de efeito de campo, só que o que seria o gate, ele tem essa simbologia inclinada aqui, e é um emissor. Aqui ele tem a base 2, e a base 1. A aparência dele é de um transistor antigo, TO92, com 3 terminais, a base 2, a base 1 e o emissor. Observe que o emissor ele aponta o sentido de disparo da corrente dele para a base 1. E ele tem uma curva de disparo do emissor dele, a corrente de emissor, aqui a tensão de emissor, e o disparo dele é eta, letra grega eta, é um fator dele, que normalmente é aproximadamente 0,6 eta vezes a tensão de alimentação dele. Então, se ele estiver alimentado com 9 volts, 0,6 vezes 9 dá 54, ele dispara com 5,4 volts. Depois eu faço uma aula específica para ele, porque ele hoje já não é mais utilizado. Foi muito utilizado para disparo de SCR na década de 70 até a década de 80. A partir da década de 80, os circuitos eletrônicos evoluíram bastante
e passaram a ter circuitos integrados, fazendo o disparo dos SCRs, né? Até mesmo um processador, você pode colocar, por exemplo, um Arduino para disparar um TRIAC, fazer um controle de potência de um motor, por exemplo, ou de controle de velocidade de um ventilador, usando um TRIAC e um Arduino para controlar a velocidade do motor, né? É perfeitamente possível, é bastante fácil de fazer. Muito bem, então aqui fica o resumo de tiristores, embora o transistor de junção normalmente não é considerado um tiristor, mas como ele tinha um papel relevante na história dos tiristores, eu resolvi acrescentar aqui, né? É isso, então. Até o próximo vídeo. Eu vou me estender em cada um deles aqui, em vídeos separados. Obrigado pela atenção. Até.